Muito boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Deus. Palavra do Senhor para esse início de celebração e de culto ao nosso bom Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós, de sorte que haja em vocês, discípulos de Jesus, o mesmo sentimento que houve no Mestre, o mesmo sentimento que dominou o coração e a vida de Jesus. E que sentimento é esse? Que prática é essa? É a humildade, porque sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a mais cruel das mortes, a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Deus o exaltou de forma soberana e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, um nome excelente, o maior nome de todo o universo, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, todos de joelho, todos rendendo honra, todos confessando pecados, todos diante de Cristo humilhados, todos de joelhos, os que estão no céu, os que estão na terra, e se tiver algo debaixo da terra, também estarão prostrados diante do Cristo. Provavelmente, quando Paulo fala a respeito daqueles que estão debaixo da terra, ele se refere ao diabo e seus anjos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe e que esse hino de exaltação ao Cristo crucificado, mas também ressuscitado e glorificado, encha os nossos corações dessa grandiosidade que é o nosso Deus, que é o nosso Cristo. Nesta noite, vamos bendizer ao Senhor, vamos glorificar o seu nome, vamos abrir a alma para que a gente possa melhor render graças e honra àquele que tudo faz, àquele que tudo vê. Vamos nos curvar. A Bíblia diz aqui, o texto que nós acabamos de ler, que todo joelho se dobrará. Mas eu peço a você, mesmo que seus joelhos não se dobrem nesta noite, dobre a sua alma, dobre o seu interior, que você se sinta e tome também uma postura de total rendição ao Senhor, que você se renda, que você se curve diante de Deus em uma atitude de adoração nessa noite. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar, nosso irmão Mauricélio vai nos conduzir nesse tempo de adoração ao nosso bom Deus. Mas antes, eu quero orar por sua vida, pedir ao Senhor que cuide da sua casa, da sua vida, e que visite a sua alma nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus e Pai de nosso Jesus crucificado, humilhado, mas ressuscitado e glorificado. Senhor, pedimos, ó Pai, ó Deus, a sua graça nesta noite. Nos ouça, Senhor, incline para nós os seus ouvidos, a despeito de quem somos, Senhor, a despeito de nós mesmos, Senhor, ó Deus, com inteira confiança, Pai, apenas na Tua graça, na Tua bondade, e não em nossos atos de justiça que nós Te buscamos nessa noite, Senhor. Ó Deus de toda a honra e toda a glória, oramos, ó Deus, por quem está conosco agora, cultuando, bendizendo o seu nome,
Ó Deus, oramos, ó Pai, por aqueles que estão sendo alcançados por Tua palavra, Senhor. Que haja, meu Deus, o Teu cuidado, Senhor. O Teu cuidado externo na vida dessa pessoa. O Teu cuidado em relação aos seus filhos, ao seu trabalho, às suas finanças. Mas também o Seu cuidado, Senhor, em relação ao interior, à alma, Senhor, que precisa de paz, de alegria, de ânimo, de fé, Senhor, de esperança, em nome de Jesus. Ó Pai, que a Tua intervenção e provisão seja completa na vida dos meus irmãos, que a Tua intervenção, Senhor, e cuidado seja completa na vida de quem, Senhor, ora com a gente agora, Senhor, alcance cada uma dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, oramos por nosso país, oramos pelo nosso estado, oramos por nossa cidade, Senhor, que haja um verdadeiro cuidado do Senhor, e te suplicamos os Teus livramentos, ó Pai. Suplicamos, ó Deus, a Sua intervenção em tudo aquilo que temos vivido de tão desagradável e perturbador, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de edificação, de orientação e de bênçãos na vida do Seu povo, no nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos participar da nossa campanha de incentivo ao amigo, ao parente. Você sabia que quando você convida alguém para se inscrever no nosso canal, para assistir o culto, você está evangelizando? Você sabia que isso é evangelismo? Você sabia que isso é missão? Então, por favor, ao final da nossa transmissão, faça isso. É coisa simples. É só enviar um link via Zap, pedir a pessoa: fulano, inscreve aí no canal da igreja. Tudo muito tranquilo, não vai doer nada, é um tempo breve. Se a pessoa não se inscrever, você fez sua parte, mas a gente deseja usar essa tecnologia para abençoar as pessoas. Quantas pessoas falando que estão sendo edificadas através das atividades da igreja via o YouTube. Então, faça isso. Mas agora é tempo de também bendizermos a Deus. Nosso irmão Mauricélio, com seus talentos e dons, irá nos abençoar através das canções, que são também ministrações e pregação da palavra de Deus. Deus nos abençoe. Vamos cantar, vamos adorar. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos cantar. La gloria.
manifestar. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Graças a Deus, louvores abençoadores. Nós temos a grata satisfação de, quando não é o nosso ministério de louvor, a gente tem a participação de outras pessoas. Nós já tivemos algumas irmãs já cantando, nos abençoando através da música. Essa noite nosso irmão Mauricélio, ele é esse convidado especial para nos abençoar através do louvor a Deus, e que esse momento tenha sido um momento de bênção, de edificação em sua vida. Eu quero convidar você para um tempo de estudo da palavra do Senhor. Te chamo para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. E nós vamos ler a partir do verso 18. Lucas 18, 18.
Vamos lá? Palavra de Deus para as nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18. Acesse sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Palavra de Deus diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Lembrou de alguma coisa? Alguma semelhança em relação ao nosso culto de domingo? Fique tranquilo, é a mesma passagem, mas não é a mesma pregação. Verso 19: E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Você sabe: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O príncipe, chamado também de jovem rico, então declarou: Todas estas coisas tenho obedecido desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, então declarou: Muito bem, você já faz tudo isso, mas ainda lhe falta uma coisa. Ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo o que você tem. É isso mesmo. Venda a casa, venda os terrenos, venda tudo que você tem. Reparte tudo com os pobres e terá um tesouro no céu. Depois que você abrir mão, se desfizer de tudo quanto tens, aí você vem e me segue. Mas o jovem rico, ouvindo isso, foi tomado de tristeza, porque era muito rico. Foi tomado de tristeza, não apenas porque era muito rico, mas porque era preso na riqueza que possuía. Como aprendemos no domingo, ele não apenas possuía dinheiro, mas o dinheiro também o possuía. Verso de número 24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Agora vamos para o capítulo 19, aí do lado, verso 1, uma outra história, com uma conclusão bem diferente. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um certo homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e também era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce dessa figueira, porque hoje me convém repousar em sua casa. Apressando-se Zaqueu, ele desceu e recebeu Jesus com muita alegria, com júbilo. E vendo todos isso, as pessoas que estavam ali ao redor murmuravam, reclamavam, dizendo: como é que Jesus ele entra na casa de um homem pecador? Como Jesus pode fazer isso? Jesus foi para a casa de Zaqueu, descansou, comeu, ensinou, e depois de tudo isso, o verso 8, e levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eu entendi a mensagem. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Jesus ouviu isso e disse: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos irmãos, nesta noite nós queremos pregar. 2 homens ricos, 2 homens de posses, o jovem rico
e Zaqueu. Duas histórias muito próximas uma da outra. Duas histórias muito próximas, duas histórias semelhantes, mas com uma conclusão muito diferente. Dois homens de posses, mas dois homens também com uma profunda preocupação e com uma profunda angústia. Os dois eram ricos e os dois também tinham uma mesma inquietação, uma inquietação de salvação. Inquietação de salvação. Porém, diante daquele que tudo podia resolver, isso mesmo, diante de Jesus, o jovem rico estava diante de Jesus. Zaqueu estava diante de Jesus. Os dois tiveram oportunidade de estar diante daquele que poderia resolver a maior de suas inquietações, a inquietação de salvação. Porém, há diferentes respostas, comportamentos e decisões, tanto do jovem rico como de Zaqueu. Os dois reagiram de forma diferente diante do Cristo. Os dois reagiram de forma diferente diante daquele que, somente ele, resolve o problema de salvação do ser humano. Os dois, respostas, comportamentos e decisões diferentes. Nessa noite, nós vamos estudar as diferenças existentes entre o jovem rico e Zaqueu. Quais são as diferenças? Você leu aí o texto, você percebeu alguma diferença entre o jovem rico e Zaqueu? Eu percebi pelo menos 7. Pastor, 7 diferenças, mas fique tranquilo, eu não vou me alongar em cada ponto, eu serei breve, mas peço a você que me ouça com muita atenção, porque nós queremos apresentar as diferenças entre o jovem rico e Zaqueu. Em primeiro lugar, a diferença quanto à percepção de si. Diferença quanto à percepção de si. Enquanto o jovem rico se percebia justo, Zaqueu se percebia pecador. Isso é nítido, porque o jovem rico, ele simplesmente declara para Jesus: olha, Jesus, tudo que o senhor acabou de falar aí, eu sou um exímio obediente de tudo isso desde a minha infância. Tem alguma coisa a mais aí que eu não sei? Porque tudo que o senhor falou aí, eu sou um exímio obediente. Ele se percebia justo. Quando você olha para Zaqueu, você vai perceber que do início da história ao fim, Zaqueu se percebeu um pecador indigno de Jesus. Ficou distante. Recebeu Jesus com constrangimento, porque sabia também da vergonha dos seus pecados. No final, ele declara que durante muito tempo viveu de forma egoísta e materialista, e agora decidia viver de forma generosa. O que é isso? Duas diferenças abissais. Um se percebia justo, o outro se percebia pecador. Eu pergunto, como você, Mauricélio, Tatiane, como você se percebe diante de Deus? Você se percebe muito bom? Você se percebe muito justo? Você se percebe muito íntegro? Você se percebe alguém exímio obediente, um exímio obediente à vontade de Deus? Como você se percebe? Se você se percebe assim, eu digo para você, eu me percebo como Zaqueu. Eu me percebo alguém digno da graça de Deus. Eu me percebo pecador. Eu me percebo ainda alguém, e devo me perceber assim durante a minha vida toda, alguém indigno da graça e da misericórdia de Deus. E a única coisa que eu faço é subir na árvore. É subir na árvore da graça. É me apegar à graça de Deus. É isso que eu faço. A minha oração
é que você não seja tomado do orgulho da justiça pessoal. Segunda diferença, a diferença quanto ao rompimento com o pecado. Enquanto o jovem rico não aceitou abrir mão daquilo que lhe prendia, Zaqueu rompeu com seus pecados. Enquanto o jovem rico não aceitou abrir mão daquilo que lhe prendia, Zaqueu rompeu com seus pecados. Deixa eu te falar uma coisa. O pecado do jovem rico e o pecado de Zaqueu era o mesmo pecado. O pecado do materialismo, do apego excessivo aos bens, do apego excessivo às riquezas. Em outras palavras, não minha, mas de Paulo, materialismo, avareza e idolatria. O ídolo que dominava o coração do jovem rico era o mesmo ídolo que governava o coração de Zaqueu. O mesmo pecado que dominava o jovem rico era o mesmo pecado que dominava o coração de Zaqueu. Porém, o jovem rico não aceitou romper com o seu pecado. Já Zaqueu aceitou romper com aquilo que lhe prendia. Meus irmãos, vamos parar para pensar. Nós somos de Jesus, nós somos crentes, nós caminhamos com o Cordeiro de Deus, mas vamos ser sinceros, caminhamos com Jesus, mas tem alguns pecados que nos perseguem, você sabe disso. Tem alguns pecados que você conseguiu se libertar, mas tem alguns pecados que ainda permanecem presentes em sua vida. Não seja como o jovem rico, por favor. Vamos lutar contra o nosso pecado. Vamos lutar com aquilo que ainda nos prende. O que lhe prende, o que ainda digamos, é o eu que lhe acompanha. Talvez eu esteja falando para pessoas que o pecado do materialismo presente no jovem rico e em Zaqueu seja o mesmo pecado da sua vida. Rompa com o materialismo, rompa com essa avareza em nome de Jesus. Talvez o pecado de quem me assiste agora é o pecado de ordem sexual, é o adultério, é a prostituição, é a pornografia. Rompa com isso, lute contra isso. Talvez o pecado do outro é o hábito de comprar e não pagar, é infiel nos contratos. Rompa com isso. Talvez o pecado do outro seja o orgulho, seja o ciúme, seja a inveja, e você tem dificuldade de aceitar isso. Por favor, aceite o seu pecado, o seu defeito, e rompa com ele. Diga: Jesus, eu quero tomar uma atitude como a de Zaqueu. Eu não quero mais ser dominado por esse pecado. O jovem rico rompeu com o seu pecado, Zaqueu não rompeu. Ou melhor, o jovem rico não rompeu com o seu pecado, mas sim, Zaqueu rompeu com os seus erros, rompeu com os seus pecados. Terceira diferença entre o jovem rico e Zaqueu: a diferença quanto à geografia do tesouro. Você se lembra que Jesus disse ao jovem rico: olha, falta uma coisa, você obedece todos os mandamentos que eu acabei de citar, mas para que você de fato entre no meu reino, falta uma coisa: venda todos os seus bens, e com o dinheiro da venda de todos os seus bens, você então distribua aos pobres, e assim, dessa forma, você terá um tesouro no céu. Observe que aqui nós temos o que eu chamo da geografia do tesouro, algo que eu falei no domingo passado. A geografia do tesouro da terra e a outra geografia que é o tesouro no céu. Terra e céu como lugares de acumulação de tesouro. O jovem rico, ele tinha um tesouro terreno, muitos bens, mas ele era um pobre
céu na perspectiva do tesouro celestial. Jesus então diz para ele: mude a geografia da sua acumulação, acumule tesouros no céu. Ele rejeita isso. Zaqueu aceita. A minha palavra a você é a de sempre. Vamos acumular sim tesouros no céu, como Cristo nos ensinou no Sermão da Montanha. Aqui o ladrão rouba, aqui a ferrugem consome, mas o tesouro no céu é um tesouro onde o ladrão não rouba, nem a ferrugem consome. Nós ajuntamos tesouros no céu quando a gente compartilha do tesouro da terra. Em quarto lugar, a diferença quanto à tomada de decisão. Escute que coisa interessante. A diferença quanto à tomada de decisão. Porque Jesus, ele orientou, ele aconselhou o jovem rico. Jesus disse para ele: te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e reparta com os pobres. Observe que há uma orientação de Jesus. Só que essa orientação é rejeitada pelo jovem rico. Ele toma a decisão de não repartir os seus bens com os mais necessitados. Olha que interessante, quando você vai para a história de Zaqueu, você não percebe Jesus em nenhum momento orientando Zaqueu a dividir os seus bens com os pobres. Jesus não dá esse conselho a Zaqueu. Porém, mesmo não recebendo esse conselho de Jesus, Zaqueu divide os seus bens. Senhor, a palavra de Zaqueu é: Senhor, eis aqui eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. O jovem rico recebeu o conselho de Jesus e não praticou. Zaqueu não recebeu essa mesma orientação, mas teve a capacidade de repartir. O que é isso? A questão de consciência. Nós precisamos de uma consciência cristã. Mesmo que o pastor não pregue, mesmo que o pastor não diga, mesmo que o pastor não aconselhe, mesmo que alguém não lhe fale nada, nós precisamos desenvolver uma consciência do nosso dever como discípulos de Jesus. Em quinto lugar, a diferença quanto ao sentimento. Enquanto o jovem rico foi tomado de tristeza, Zaqueu foi tomado de alegria. Verso de número 23 do capítulo 18 de Lucas, a Bíblia diz: e ouvindo isso, o jovem rico ficou triste. Em relação a Zaqueu, verso de número 6 do capítulo 19: apressando-se Zaqueu, desceu da árvore e recebeu Jesus com alegria. Enquanto o sentimento que dominou o coração do jovem rico foi um sentimento de tristeza, de frustração, o sentimento de Zaqueu é um sentimento de alegria. Receber Jesus, ser ouvido por Jesus, ser ensinado por Jesus. Irmãos, eu usei a palavra frustração. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que diz que Jesus não frustra ninguém. Sim, Jesus frustra sim. Jesus entristeceu aquele jovem rico porque Jesus o frustrou. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, porque o seu coração é tomado de ganância, o seu coração é tomado de avareza, e se você não romper com o materialismo, você não pode entrar no meu reino. O mandamento de Jesus para aquele jovem foi muito pesado. Ele se entristeceu, ele se frustrou. Quantas vezes Jesus nos frustra? Porque Ele não faz tudo do jeito que a gente quer, ou porque a sua orientação é muito pesada. Mas eu convido você, mesmo diante dos seus desejos não realizados, mesmo diante de vontades não realizadas, mesmo de orações não respondidas, se agarre na sabedoria de Deus. Ele sabe o que é melhor para a gente. Em sexto lugar,
Ou melhor, é isso mesmo, em sexto lugar, a diferença quanto ao entendimento. Diferença quanto ao entendimento. Enquanto o religioso, porque o jovem rico era religioso, era observador das leis do Antigo Testamento, enquanto o religioso, o jovem rico, não compreendeu a grandeza da mensagem de Jesus, o pecador Zaqueu compreendeu. Queridos irmãos, olha que interessante. O religioso, que tinha maior capacidade de entender a mensagem de Jesus, não entendeu. O religioso, aquele que lia a Bíblia, aquele que lia o Antigo Testamento, aquele que conhecia os mandamentos, aquele que praticava os mandamentos, sim, o jovem rico era um religioso. E ele, na sua condição de religioso, era quem tinha maior capacidade de entender a ordem de Jesus, o mandamento de Jesus, mas ele não entendeu. Mas o pecador Zaqueu, o cobrador de impostos Zaqueu, aquele que era alguém criticado e repudiado pela sociedade, o talvez corrupto Zaqueu, entendeu a mensagem de Jesus, se colocou de pé e disse: eu rompo, Jesus, eu rompo com o meu pecado, eu reparto os meus bens. Sim, o pecador Zaqueu entendeu. Irmãos, Jesus já havia dito isso em Mateus capítulo 21 e verso 31. Ele disse assim: os publicanos, os cobradores de impostos, os Zaqueus da vida e também as prostitutas estão entrando no reino de Deus adiante de vocês, fariseus, religiosos. Jesus está dizendo que os pecadores estão passando na frente dos religiosos na sua entrada no reino de Deus. É o que acaba de acontecer aqui com o jovem rico e com o Zaqueu. O religioso jovem rico ficou para trás, Zaqueu entrou no reino. Meus irmãos, eu conclamo a vocês, vamos abrir a nossa mente para entender a mensagem do Evangelho de Jesus. Nós fazemos parte da classe religiosa, nós fazemos parte da classe do jovem rico. Irmãos, nós não podemos de forma nenhuma sermos pessoas incompreensíveis a respeito do Evangelho de Jesus. Em sétimo e em último lugar, para a gente encerrar, a diferença quanto à declaração final de Jesus sobre ambos. Jesus tem uma declaração final sobre o jovem rico e Jesus tem uma declaração final sobre Zaqueu. Vamos lá. Verso de número 24 do capítulo 18, Jesus diz: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que possuem muitas posses, aqueles que são possuídos pelas posses, aqueles que possuem riquezas, mas que são possuídos pela riqueza. Quão difícil entrará no reino de Deus essas pessoas. É a declaração de Jesus a respeito do jovem rico. Mas Jesus declara a respeito de Zaqueu no verso 9 e 10 do capítulo 19. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma declaração pessimista, triste de Jesus a respeito do jovem rico e dos ricos. Quão difícil entrarão no reino de Deus os que possuem riqueza e que são possuídos por ela. Lá na frente, Jesus encontra com o rico Zaqueu. E o rico Zaqueu entende a mensagem. E dentre tantos ricos, Zaqueu se entrega. E Zaqueu recebe agora a maior riqueza, a riqueza da salvação. Hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação
a vida de Zaqueu. Hoje veio a salvação porque Zaqueu agora é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é você? Jovem rico ou Zaqueu? Que Deus abençoe a sua vida e que a gente seja tomado, edificado por sua palavra. Vamos encerrar adorando, vamos encerrar bendizendo, vamos encerrar exaltando o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a você que esteve com a gente, obrigado a você que orou, obrigado a você que adorou. Louvado seja Deus por você que se entregou de corpo e alma a mensagem da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. A bênção apostólica para a gente encerrar. E eu convido a você, esteja conosco no próximo domingo, às 19h30, se o Senhor assim nos permitir. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão do Espírito, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe a sua vida. A gente encerra cantando, adorando nosso Deus, sendo grato ao irmão Mauricélio, nossa irmã de Deus, por terem nos abençoado esta noite.